Deus seja louvado. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, nessa epístola, no capítulo 11. O assunto da palavra é como as mulheres devem apresentar-se na igreja. Começando, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse raspada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Glória a Deus. Então, paramos aqui no versículo 16. Como as mulheres devem apresentar-se na igreja, e o homem também fala aqui sobre o cabelo do homem, que é indecente, segundo a palavra, que é uma desonra para o homem ter o cabelo crescido. Mas, porque o varão não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Ambos se completam, glória a Deus. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Não há um maior do que o outro. Glória a Deus, aleluia. A mulher veio do varão, que foi formada por Deus pela costela de Adão. O Senhor fez primeiramente Adão, mas não que por isso o homem é mais importante do que a mulher ou a mulher é inferior, porque toda descendência nasceu de mulher. Todos nós somos nascidos de mulher. Glória a Deus. Aleluia. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Será que seria falado um capítulo inteiro sobre esse assunto se ele não fosse importante? Se fosse para passar de qualquer maneira desnecessário? Eu creio que não. Porque toda a Bíblia divinamente inspirada, ela é proveitosa para redarguir, para ensinar, para corrigir, para nos educar, para nos
trazer os preceitos da Igreja de Deus, de como a Igreja deve proceder através dos ensinamentos das Escrituras. Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Então, a mulher, naturalmente, a gente acredita, vai fazer um desenho, qualquer criança faz um homem, um menino de cabelinhos curtos e faz uma menina de cabelos compridos. Então, isso está já intrínseco na nossa memória, na nossa mente, glória a Deus. E aqui diz, não vos ensina a própria natureza, glória a Deus. Então nós aprendemos com a própria natureza que ela reforça aquilo que está escrito aqui. Porque, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Ou seja, quando a mulher está no seu cotidiano, o seu cabelo é como um véu diante de Deus, sobre a cabeça da mulher, um véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, duvidoso, se alguém tem dúvida a respeito, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Está escrito aqui no capítulo 16, e aqui fala, portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Ou seja, se a mulher não tem o costume de usar o véu, ela pode também tosquiar a sua cabeça, raspar a sua cabeça, que não há, é a mesma coisa. Mas se para a mulher, portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu, não para cobrir a sua raspadura de cabeça, mas na sua oração, quando se apresentar na igreja, que ela cubra sua cabeça com véu. É isso que essa palavra quer dizer. Mas se você acha que é indecente raspar a cabeça, andar aí para a rua de cabeça raspada, porque tem pessoas que fazem isso, mas porque a sua consciência não acusa. Mas se para você acha que isso não convém, então você já está concordando que você precisa também pôr o véu sobre a cabeça. Glória a Deus. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça. Aqui está falando de cobrir a cabeça. Não confunda cabelo com o véu, porque aqui está claro, ó. Se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que põe o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça. Então, estamos falando sobre cobrir a cabeça, pôr alguma coisa sobre a cabeça e não o cabelo como cobertura da cabeça. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Glória a Deus, aleluia, porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão, e depois todos também provém da mulher. Você e eu, todos, a gente veio do ventre materno, fomos gerados no ventre, com exceção de Adão, o primeiro ser humano na terra. Glória a Deus. Então, e aqui no versículo 16, ele diz, mas se alguém quiser ser contencioso, duvidoso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então, essa palavra diz como as mulheres devem se apresentar. Então, se você vai orar ou profetizar, coloque o véu sobre a sua cabeça, glória a Deus, entra no seu aposento e ore a Deus. Mas se ainda você tem dúvida a respeito, mulher, se deve pôr ou não pôr o véu, faça a prova de Deus. Não precisa você ficar preocupada quanto a isso. Faça a prova de Deus, porque Deus disse, faça a prova de mim e veja se eu operarei, se eu opero ou não opero.
Então Deus fará você saber a esse respeito. E como que você pode fazer a prova? Você ore a Deus, converse com Deus, sem o véu, sem o véu. Na outra oração, você conversa com Deus com o véu sobre a sua cabeça. Coloque o véu. E aí você vai sentir aquilo que Deus fizer você sentir. Você faz essa prática, esse costume. Glória a Deus. Tenha o bom costume. Glória a Deus. Aleluia. Que aqui Paulo não falaria isso se fosse um assunto qualquer que não houvesse necessidade de falar sobre ele. Então, e ele falava inspirado, revelado pelo Espírito Santo de Deus. Então, faça prova a esse respeito e Deus te fará saber. Se Deus vai te visitar na oração, a sua oração sem cobrir a cabeça com o véu, para a mulher. Ou se Deus vai te visitar quando você orar a Ele com o véu sobre a sua cabeça. Mas veja bem, aprenda uma coisa, que a oração é conversar com Deus. Conversar com Deus. Não venha com coisas que você decorou, orações repetidas que você aprendeu e você começa a falar automaticamente diante de Deus. Mas não, a oração você vai conversar com Deus. E Deus está presente quando você dobrar os seus joelhos, você se dobrar e conversar com Ele. Essa é a oração. Você pode fazer isso também andando, trabalhando, dirigindo, limpando a casa, no comércio. Você entrar com uma íntima comunhão com Deus, Deus também vai ouvindo a sua conversa com Ele, com seus pensamentos. Mas vamos fazer aqui, faça prova para você entender se deve usar o véu ou não, tá certo? Porque Paulo diz aqui, se alguém quiser ser contencioso, se quiser ser duvidoso a esse respeito, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Aqui no versículo 16 do capítulo 11 de 1 aos Coríntios. Então faça a prova orando a Deus, com véu e oração sem o véu. E Deus vai visitar você e vai fazer você saber em qual das orações que Ele vai te visitar. Se orando com véu sobre a cabeça ou se orando sem o véu sobre a sua cabeça. Faça a prova de Deus, que não é errado, porque a prova, o crente pode pedir sinal para Deus. Peça sinal para Deus. Senhor, vou fazer uma prova, porquanto se você tem a dúvida a respeito de usar ou não usar o véu, se deve cortar ou não cortar o cabelo, aqui a palavra, leia com atenção, peça a guia de Deus sobre esta palavra, e Deus fará você saber com tranquilidade. Você vai receber a virtude de Deus. Porquanto, e se você nunca recebeu a virtude de Deus, você vai gostar de receber a virtude e a aprovação de Deus. Porque ele começa dizendo aqui, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Glória a Deus. Então Paulo passou esses conselhos porque ele era um imitador de Cristo. Ele aprendeu os preceitos e ele repassava. E aqui ele repassou esses ensinamentos para a igreja de Coríntios, uma epístola universal que é para todos nós, para todas as nações, para todo aquele que estiver lendo, para todos aqueles que chegar a esta palavra, porque para os cristãos não existe fronteiras de nações, de países, de continentes, todos somos irmãos em Cristo Jesus. Glória a Deus, não somos estrangeiros espiritualmente falando um para os outros, mas somos filhos da palavra de Deus. Fomos gerados pela palavra de Deus e renascemos em Cristo, nascemos novamente, arrependendo dos nossos pecados e pela fé no poder de Deus, pela fé na salvação em Jesus Cristo, porque somente no nome do Senhor Jesus há salvação.
Glória a Deus, porquanto o Senhor Jesus, depois de ressuscitado, antes de subir ao céu, ele deu ordens aos seus discípulos para que fossem por todas as terras, todo o mundo, todas as nações, todas as cidades. Ele disse: ide por todo o mundo e anunciai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então creia na palavra de Deus, creia no evangelho, na palavra, e obedeça a Deus. Seja batizado em nome do Senhor Jesus, como Jesus também procurou João Batista no Rio Jordão para ser batizado por ele. Jesus foi batizado com a idade de 30 anos, glória a Deus. A partir dos 30 anos ele iniciou o seu ministério, que ficou registrado aqui nos evangelhos. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor. Então, creia e busque servir a Deus, porque a palavra diz também sobre o batismo: e sepultados com ele pelo batismo, nele também ressuscitastes uma nova criatura pelo poder de Deus, para servir a Deus em novidade de vida. Então o batismo, o sepultamento, significa a imersão nas águas pelo batismo. Ali é sepultado o homem e a mulher pecadora que se arrependeram, reconheceram em si que precisavam fazer um concerto com Deus, glória a Deus, receber a graça de Deus, e passaram pelo processo do batismo, sepultados com ele. Porque se não fosse para sepultar nas águas, Jesus Cristo não entrava no Rio Jordão. O Senhor Jesus não precisava entrar no rio, bastaria estar à margem do rio e pegar com uma vasilha água e despejar sobre a cabeça. Mas não é dessa forma. Eles entraram nas águas, glória a Deus. João Batista batizava dentro do Rio Jordão as pessoas. Porquanto, por isso também você vai compreendendo, vamos ilustrando a palavra, glória a Deus, para você compreender sobre a imersão e não sobre a água sobre a cabeça. Felipe e o eunuco também, quando Felipe, você vai encontrar esta palavra na Bíblia, glória a Deus, quando Felipe descia de Jerusalém, o Espírito Santo o moveu para que descesse de Jerusalém com sentido a Gaza, glória a Deus, e ele desceu e alcançou um eunuco do rei, da rainha de Candace, glória a Deus, que estava lendo as escrituras no profeta Isaías, e ele chegou do lado e perguntou: você entende o que lês? E ele disse, esse eunuco: como entenderei se ninguém me explicar? E aí ele convidou Felipe entrou, subiu na carruagem, e Felipe explicou para ele a palavra, glória a Deus, e ele creu, falou sobre Jesus Cristo, sobre a salvação, e chegaram num ponto, o eunuco diz: eis aí a água. Eles avistaram um riacho, e ele disse: eis aí a água, o que impede que eu seja batizado? E Felipe respondeu: nada impede que você seja batizado, glória a Deus, desde que você creia, glória a Deus, acredite naquilo que foi falado e no Senhor Jesus como Salvador. E desceram, e a palavra diz, e desceram ambos a água, e ele foi batizado. Felipe batizou o eunuco da rainha, glória a Deus. Então, e após ali ele seguiu a sua viagem com a carruagem, e Felipe foi trasladado. Você vai perceber nesta palavra que o Senhor trasladou ele, que ele não precisou mais ir caminhando pela estrada, e ele apareceu num certo lugar, foi trasladado pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus. Então leia esta palavra, você vai encontrar na Bíblia como Felipe e o eunuco. Esse é o título da palavra, glória a Deus. Então veja que é muito bonito e fala sobre a crença, sobre a fé que ele ouviu em pouco tempo ali naquela carruagem e obedeceu a palavra. Então ficamos com esta palavra em 1 Coríntios capítulo 11. Leia com atenção e faça a prova de Deus. Peça um sinal de Deus na sua vida.
Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.